cardiologia, a gente deu o primeiro passo. Que saímos da pesquisa, e esse é o grande objetivo da pesquisa, é quando a gente consegue aplicar os conceitos para a população. E hoje nós temos a honra de termos o primeiro laboratório de biologia molecular assistencial credenciado no SUS. E isso é por portaria, designado pelo Departamento de Atenção Especializada. É um programa dentro da rede de atendimento às doenças raras, em que nós, no Instituto Nacional de Cardiologia, temos a missão de fazer o sequenciamento de 20 mil pessoas que precisam de atendimento nos centros de doenças raras. Iniciamos dentro do primeiro PCDT que é aprovado pela Conitec, que é para pessoas com declínio cognitivo. E, para isso estar de pé, eu conto com o brilhantismo e uma parceria que eu sou imensamente grata, da professora Adriana Carvalho, professora da Biofísica da UFRJ, na realidade do Senabio agora, né? E da brilhante Thaís Hanai Kassai Brunswick, que, junto com a Adriana, coordenam essa operação. Então, a gente tem esse título muito graças ao esforço e ao trabalho da Adriana e da Thaís. E aí eu chamo Thaís, que é professora da UFRJ, diretora do Senabio, que é o Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem da UFRJ, e a coordenadora operacional desse projeto importante no Instituto Nacional de Cardiologia. Então, ela é pesquisadora do nosso instituto, do sequenciamento de exomas raros. Thaís vai falar sobre a medicina de precisão em cardiologia, com dados da Renômica, que é a Rede Nacional de Diagnóstico Genético de Cardiopatias Hereditárias, em que a Adriana foi a coordenadora geral do projeto, eu a coordenação científica e Thaís o braço direito e esquerdo e a operação do projeto. Então, Thaís, muito obrigada. Tem a palavra. E é muito gratificante poder... Deixa eu só testar aqui o pointer. Ah, sim, tá bom. É o primeiro que passa, tá bom. E... Agora foi, obrigada. Então, poder falar sobre medicina de precisão em cardiologia é sempre uma grande satisfação, né? É o motivo, minha área, meu foco principal de pesquisa, e especificamente sobre este projeto, que é o projeto Renômica, que é a Rede Nacional de Genômica Cardiovascular, que é um projeto que nasceu dentro do Instituto Nacional de Cardiologia, durante 2020, num ano de pandemia, onde todo mundo acreditava que estava tudo parado, né? Então, enquanto a gente fazia os sequenciamentos genéticos, para os testes genéticos para a Covid no hospital, a gente, ao mesmo tempo, estava criando e desenhando esse projeto que nasceu em 2020. E aí é um desafio grande trazer e falar do projeto para um público médico, né? Então, assim, vamos começar apresentando alguns casos clínicos que chegaram para a gente, que vocês enviaram para a gente dentro da Renômica. O primeiro caso é de um paciente do sexo masculino, com 29 anos de idade. A primeira consulta dele no INC foi em janeiro de 2023, com queixa de cansaço. Esse paciente recebeu alta com melhora do quadro e ajuste de medicações, e foram solicitados exames necessários para os critérios de listagem em fila de transplante. O que a gente observa na ressonância é que teve um aumento das cavidades esquerdas, né? Mas o que nos chama a atenção é que essa impressão diagnóstica que está ali rachurada em amarelo, ela continua deixando ali, né, a suspeita de uma miocardite, sugerindo ainda correlacionar com outros exames. Esse paciente fez uma angio-TC para poder descartar, né, uma doença arterial coronariana que pudesse ser a causa primária da dilatação, e essa angio-TC foi normal, e ele foi, então, encaminhado para o teste genético. Quando ele chegou no teste genético, nós encontramos uma alteração, aqui, nesse gene, que se chama LMNA, que é o gene da lamina A.
Esse gene codifica uma proteína que é fundamental para a estabilidade nuclear, a estabilidade do envoltório nuclear dessas células. Ela é causada ali, ó, na nossa sopa de letrinhas, que a gente começa a ver na genética, esse C.135. Essa mutação ela acontece na posição 135 do DNA codificante e ela troca ali uma citosina por uma guanina. A gente avaliou essa troca e classificou essa variante como uma variante provavelmente patogênica. E aí, nos comentários para os médicos, a gente coloca que essas variantes elas estão definitivamente associadas ao desenvolvimento de cardiomiopatia dilatada, e ainda mais que pacientes com essas variantes, eles têm ali uma taxa substancialmente maior de eventos arrítmicos graves quando comparados a outras causas de cardiomiopatia dilatada. A gente segue, então, para um segundo caso. É um paciente do sexo masculino, com 31 anos de idade, que também teve diagnóstico de cardiomiopatia dilatada aos 20 anos de idade, teve implante de CDI e transplante cardíaco. Montando o heredograma desse probando, e aqui... Perdão. Ele está aqui, com essa setinha, pelo código de cores, a gente observa ali, ó, o vermelhinho, ele tem cardiomiopatia dilatada, o azul, o implante de CDI, e o verde foi transplantado. Nós, então, fizemos o teste genético desse paciente, e essa bolinha azul aqui no meio indica que esse teste foi positivo. Nós colhemos a história clínica e familiar desse paciente, e a gente observa pelo códigozinho em amarelo que tiveram vários indivíduos nessa mesma família que sofreram morte súbita. Nós, então, seguimos com o rastreio genético em cascata na família, e a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre esse processo mais à frente, e nós encontramos outros indivíduos na família que também eram positivos, aqui apenas ainda com sinais de arritmia, e o filho do paciente ainda assintomático. O resultado do teste genético desse paciente, então, foi uma alteração no gene chamado de FLNC, que codifica a proteína filamina C. E essa é uma proteína que participa do ancoramento genético, do ancoramento das proteínas do citoesqueleto na actina do cardiomiócito. Ela também foi classificada como provavelmente patogênica. E na literatura a gente observa que variantes truncantes nesse gene vão causar um fenótipo sobreposto tanto de dilatada quanto de arritmogênica do ventrículo esquerdo, mas o que chama muita atenção é que essas famílias apresentam episódios de morte súbita cardíaca mais frequentes, que é exatamente o que a gente vê na história desse paciente. E esse terceiro caso é de uma paciente do sexo feminino, com 27 anos de idade, sintomas de insuficiência cardíaca, múltiplos episódios de taquicardia ventricular não sustentada no Holter, que também teve indicação de CDI e uma fração de ejeção de 35%. Na ressonância magnética, novamente, a gente vê que mantém-se ali uma suspeita clínica de miocardite. Nós também fizemos o heredograma dessa probanda, ela que está aqui indicada com a setinha. Construímos esse heredograma, história familiar, e seguimos também com o rastreio genético, como eu vou explorar mais à frente. No teste genético, a gente encontrou uma alteração num gene chamado de DSP, que é o gene da desmoplaquina. E olhando a nossa coorte, para trazer um pouquinho aqui para vocês, eu vi que essa variante ela é super frequente. A gente encontrou pelo menos mais 4 outros pacientes também com alterações nesse mesmo gene, que é o gene do DSP. Então, um paciente de 32 anos do sexo masculino, com sintomas de insuficiência cardíaca, sem relatos de arritmia, mas com frequência, com fração de ejeção de 19%. A mãe com quadro semelhante, olha ali, o tio materno, teve morte súbita. O outro paciente, com 62 anos, também um quadro ali bastante exuberante, e a irmã teve morte súbita aos 45 anos, e ele possui outros irmãos com cardiomiopatias e arritmias. Esse outro paciente de 52 anos, do sexo masculino, sem sintomas de insuficiência cardíaca e sem relatos de arritmia, apresentando uma fração de ejeção de 37% e também com alteração nesse gene. E, por fim, uma paciente bastante jovem, de 14 anos,
do sexo feminino, também com um quadro ali bastante exuberante. Teve a sua tia materna, teve morte súbita aos 40 anos de idade. Então, que gene é esse, gente? Que proteína é essa, né? O que é a desmoplaquina? E perdão. Aqui. A desmoplaquina ela tem sido utilizada como um diagnóstico diferencial para a inflamação miocárdica aguda. Se a gente olha essa proteína, ela tá localizada aqui na junção entre dois cardiomiócitos em azul, faz parte ali das junções comunicantes dos desmossomos, né, das junções de adesão, que permitem que esse sincício mecânico que compõe o músculo cardíaco, ele contraia e exerça força de maneira adequada. Então, quando a gente tem problemas ali nessa adesão célula a célula, isso resulta, né, em quadros com disfunção cardíaca, chegando agora a uma sugestão de uma cardiomiopatia por desmoplaquina, né, onde eles estão sugerindo um quadro inflamatório, fibrótico, que é uma forma distinta de cardiomiopatia, distinta da dilatada e distinta da ritmogênica de ventrículo direito. E o que isso nos traz e mostra de interessante, né? Quando a gente olha a última diretriz da ESC de 2023, pela primeira vez a gente começa a ver a presença de tabelas com genes, o que eles chamam de genótipos de alto risco, associando a preditores de morte súbita. Quando a gente olha para essa tabela, a gente encontra esses genes que eu mostrei para vocês, ó, a lamina A, o FLNC e aqui embaixo a desmoplaquina. Então, a ESC traz agora uma mudança um pouco de paradigma, porque até então a genética estava muito atrelada com o rastreio familiar e com a preocupação com o olhar da família toda. Agora ele entra ali como num fluxograma de ajuda na conduta clínica. Como é que eu vou fazer o manejo desse paciente? Se são pacientes ali, por exemplo, que possuem esses genes de alto risco, e aqui eles listam muito bem alguns genes, como eu trouxe para vocês, e a presença desses genes, por exemplo, leva à indicação de CDI com evidência classe 2A, classe 2B. E, além disso, né, a ESC mantém também o que a gente já tinha, uma preconização bastante consolidada antes do rastreio dos membros, né, da família classe 1B aqui. E se a gente olhar como é que esse rastreio é feito? Esse rastreio ele precisa ser feito em cascata. Então, esse paciente chega, ele tem um resultado positivo, a gente desenha o heredograma, entende a história familiar, mas não necessariamente a gente vai sair coletando a amostra de toda a família. Existe uma lógica, né, existe um procedimento a ser feito. E qual é esse? É esse rastreio em cascata. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, a partir do nosso probando, a gente vai identificar quem são os familiares de primeiro grau, ou seja, pai, mãe, irmãos e filhos. E esses vão ser os pacientes testados, então, aqui com essa bolinha azul mais escura. Então, esses são os primeiros alvos do teste. Testando esses familiares, a gente vai identificar se tem algum positivo ou negativo. Os negativos, eles saem, né, do rastreio clínico desses pacientes ainda assintomáticos. Porém, os positivos, eles entram numa vigilância um pouco mais estreita. E aí, quando a gente encontra esse paciente positivo, né, esse familiar positivo, aqui como no caso dela foi o pai, a gente passa a fazer o rastreio dos familiares de primeiro grau deste novo paciente positivo. Então, nesse caso, a gente seguiu para os irmãos, para a filha de outro casamento, e aqui, como essa irmã era falecida, a gente seguiu direto para os filhos dela. E aí nós conseguimos identificar mais 2 membros dessa família, também portadores dessa mesma variante. E quando a gente observa, né, qual o prognóstico de famílias com laminopatias, a gente observa aqui, ó, em verde, são os probandos que têm fenótipo e que têm genótipo LMNA positivo, e em vermelho os familiares. E a gente observa que essas curvas elas andam muito próximas, né, mostrando um benefício muito grande de você fazer o diagnóstico precoce desses familiares.
Então, dito tudo isso, eu acho que fica cada vez mais urgente e clara a necessidade da gente ter uma saúde de precisão no SUS. O que seria, né, essa saúde de precisão? O que é o conceito? O conceito é a gente adaptar o tratamento médico às características de cada indivíduo. Esse é um editorial muito interessante que saiu na Nature em 2015, onde eles usam o termo medicina de imprecisão, para poder falar um pouquinho sobre o que nós temos hoje feito. Eles aqui usaram um conceito que é muito utilizado pelos farmacologistas, que é o NTT, né, Number Need to Treat. Quantas pessoas eu preciso tratar com um determinado fármaco para que pelo menos uma pessoa seja beneficiada por esse fármaco? À época, eles fizeram um levantamento dos 10 medicamentos mais vendidos nos Estados Unidos à época, e aqui eles colocaram em azulzinho a pessoa que teve o benefício, e em vermelho quantas pessoas precisaram ser tratadas para que esse primeiro beneficiado aparecesse. Então, a gente observa que nós temos um grande número de pacientes que recebem a medicação, mas não necessariamente respondem a ela como nós gostaríamos. E por que isso acontece, né? Porque existem componentes centrais que levam à nossa variabilidade. Nós temos componentes genéticos, temos influências claramente ambientais e também do estilo de vida. E foi então que, em 2015, a gente teve o primeiro marco, né, o primeiro programa governamental, de fato, pensando em medicina de precisão. Essa iniciativa que foi lançada no governo Obama, num discurso muito inspirado, né, o Obama ele coloca: e se adequar a cura do câncer ao nosso código genético fosse algo tão simples e tão rotineiro quanto qualquer outro procedimento? E ali ele cita exames bioquímicos, exames de sangue. Saiu. E nesse momento começa-se, então, uma busca e um desenho mais específico para tentar entender e adaptar o tratamento realmente ao indivíduo, né? Como a gente poderia fazer isso? E é claro que isso não surgiu em 2015 do nada, né? Nós temos alicerces acontecendo ali desde Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, mostrando que existem variações e respostas individuais à doença. Saiu de novo. E outros marcos históricos aconteceram, como a descoberta da estrutura do DNA, a próprio projeto Genoma, né, completando o projeto Genoma, o advento de novas técnicas de sequenciamento, como o NGS, a própria iniciativa de medicina de precisão em 2015, e no Brasil, em 2020, o lançamento do programa Genomas Brasil. E aí vamos ver como é que a gente está hoje, em 2005, como é que é o cenário atual. Existem diversas iniciativas genômicas globais acontecendo, como, por exemplo, o All of Us, UK Biobank, H3 Africa, e várias outras acontecendo simultaneamente, buscando entender como é que é a genética das populações. E esse entendimento, lógico, leva a outras demandas, como, por exemplo, a necessidade de integração desses dados. A gente começa a trabalhar em Big Data. São muitos dados sendo gerados. Existe uma necessidade imensa de você correlacionar e tentar reunir as informações, por exemplo, em prontuários eletrônicos. Eu acho que seria o sonho aí de muitos médicos no trabalho, né? E esses prontuários eletrônicos, porque o dado genético, sem o dado fenotípico, sem o dado clínico, ele não é nada. Então, a gente precisa dessa integração. Então, esses prontuários eletrônicos, existem muitos esforços mundiais buscando o desenvolvimento dessa integração de dados, utilizando inteligência artificial e machine learning. E isso começa a evidenciar lacunas de representação. Existem populações subrepresentadas, principalmente as populações não europeias, nas pesquisas em genômica. Nas pesquisas em geral, mas nas pesquisas em genômica isso fica ainda mais evidente.
E, além de tudo, quando você começa a lidar com um volume de dados muito grande, em nível individual, a gente tem que começar a pensar nas implicações éticas, legais e sociais desses aspectos. Então, existem também muitos esforços relacionados à privacidade e à segurança desses dados. Esses bancos genéticos frequentemente são alvos de ataque de hackers, então isso é uma preocupação mundial. De promover a equidade no acesso, né, como bem disse a Helena, tem que ser para todos. Então, essa é a busca também que tem sido empregado muitos esforços, e que o processo de consentimento seja um processo muito robusto. O paciente ele precisa entender que ele não está fazendo o exame de sangue simples, né? A única coisa que a gente não muda, eu acho, dos nossos dados é o nosso DNA. O nome a gente consegue mudar, o estado civil a gente muda, enfim, mas o DNA não. O DNA ele vai permanecer o mesmo para sempre. Então, a gente precisa entender que tipo de permissão esse paciente está nos dando para trabalhar com essa amostra biológica. E, dito isso, eu vou falar então um pouquinho para vocês do programa Genomas Brasil, né, que é o Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão. O alvo desse programa no Brasil é sequenciar 100 mil brasileiros. E eu tive a honra, né, de ser coordenadora adjunta da Renômica, da Rede Nacional de Genômica Cardiovascular, trabalhando de perto com a doutora Helena Kramer e com a Adriana Carvalho. E esse é um projeto que nasceu no Instituto Nacional de Cardiologia e que foi desenvolvido e coordenado juntamente com a UFRJ. Esse projeto a gente começou a desenhar e pensar nas doenças cardiovasculares hereditárias, levando em consideração que elas podem, algumas, né, podem ter início numa idade muito precoce, podem cometer crianças, adultos jovens, atletas, e muitas dessas doenças cardiovasculares, elas podem ter como um primeiro episódio, em pacientes assintomáticos, a morte súbita. Eu acho que isso foi algo que marcou muito a gente, ainda lá no começo do meu pós-doutorado, trabalhando com o Dr. Fernando Cruz na arritmia. Isso foi uma coisa que deixou a gente muito impactado, os pacientes com síndrome de Quetelongo, que abriam o quadro com um episódio de morte súbita abortada. Então, o objetivo da Renômica foi caracterizar as variantes raras que causam doenças cardiovasculares hereditárias na população brasileira. Nós dividimos o estudo em 4 grandes grupos. O primeiro, das aortopatias, focado nos aneurismas e nas dissecções da aorta torácicas hereditárias, e nas síndromes de tecido conjuntivo, como síndrome de Marfan, Lloydites, Ehlers-Danlos, na forma vascular. Das cardiomiopatias, a hipertrófica, dilatada, arritmogênica, não compactada e restritiva. Nas canalopatias, Brugada, QT-longo, QT curto, taquicardia ventricular polimórfica catecolaminergica e a doença progressiva da condição cardíaca. Nas dislipidemias, nós focamos na hipercolesterolemia familiar. Então, esse foi um estudo que o desenho foi de um estudo transversal. Os dados, como eu disse anteriormente, foram coletados em nível individual. 19 instituições no Brasil todo participaram do nosso estudo. A gente tem grande orgulho de dizer que conseguimos aí uma representação nacional, com uma representação menor do norte. Foi mais difícil chegar nessas regiões, mas não desistimos nunca e agora seguimos buscando e conseguindo parceiros nessa região também. E o consentimento informado foi feito com todos os pacientes, e o aconselhamento genético ele foi dado antes do teste e pós-teste. Como eu falei, o paciente precisa entender que tipo de autorizações ele está dando para a gente poder fazer o exame e que tipo de resultado ele quer receber de volta. Porque, se eu tenho acesso a toda a sequência do DNA codificante dele, eu posso encontrar alterações que não necessariamente estão relacionadas à suspeita clínica inicial, o que a gente chama de achados incidentais, achados secundários. E esse paciente precisa me dizer se ele quer ou não receber essa notícia. E, se ele quer ou não, como é que a gente vai manejar isso após o recebimento. Então, esse consentimento ele é muito importante, esse aconselhamento genético, tanto pré-exame quanto pós-exame. Então, na Renômica, nós triamos 1.076 pacientes. Desses 1.076, 212 não eram elegíveis por não preenchimento dos critérios de inclusão do estudo. 864 foram elegíveis.
225 foram excluídos por interrupção ou dificuldade do segmento, e 639, de fato, entraram na nossa coorte. Então, mostrando para vocês um pouquinho dessa coorte, aqui eu tenho a distribuição de idade e sexo desses pacientes, né, em amarelo feminino, em vermelho masculino. A gente observa que tivemos pacientes ali, né, desde pediátricos até bastante longevos, onde a média ali da população do estudo está entre 45 e 50 anos, o que já é esperado para essas doenças, com uma prevalência um pouquinho maior de indivíduos do sexo masculino. Uma preocupação do estudo foi saber se a nossa população, de fato, representava a população brasileira. Então, nós fizemos uma avaliação relacionada ao índice de IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. Pegamos o ranking do Índice de Desenvolvimento Humano de diversos países do mundo, inclusive do Brasil, e aí nós comparamos com o IDH da nossa coorte, da renômica. E a gente observa ali em amarelinho que o da renômica está em 0,75, 3 e o do Brasil 0,76. Então, está bem fidedigno da nossa população. A maior parte da nossa coorte reside em áreas metropolitanas. E quando a gente avalia o critério de raça autodeclarada, a gente observa que a maior parte é parda, seguido dos brancos, pretos, amarelos e indígenas. E isso é bem condizente com a última divulgação do IBGE da distribuição do censo da população brasileira, também com uma maioria parda, seguido de brancos, pretos, amarelos e indígenas. Quando a gente avalia por grupos de doença, nós tivemos o menor número, né, de pacientes com canalopatias e o maior número com cardiomiopatias. E isso está relacionado, claro, tanto com a frequência, né, a incidência dessas doenças, sendo as canalopatias mais raras, mas também a gente tem um número grande de cardiomiopatias e não tão grande de PERCOL. Nós acreditamos que não necessariamente em relação à característica da doença em si, mas à característica dos centros recrutadores. Então, temos centros recrutadores muito especializados em cardiomiopatias, e isso aumentou também bastante essa coorte. Quanto aos sintomas principais, a maior parte, os 3 principais foram cansaço, dispneia e palpitações, e comorbidades as principais, hipertensão, dislipidemia e obesidade. Quando a gente começa a avaliar a genética e começa a entender os dados genéticos, tentando correlacionar e atribuir características de doenças a populações, a gente precisa voltar e entender um pouco sobre os movimentos migratórios, né? Como é que essas populações se estabeleceram em cada local e como é que hoje é a característica genética dessa população em função desses fluxos migratórios. Então, o que nós fizemos aqui para tentar comparar a nossa população, que é única, com o restante das coortes, principalmente geradas em continentes europeus, nós pegamos os dados de um projeto que se chama 1000 Genomes e nós separamos aqui no eixo Y o percentual de ancestralidade. E aqui no eixo X, seriam barrinhas, né? Só que são tantas que elas se unem e parecem um bloco só. Cada barrinha é uma pessoa diferente. Então, essa pessoa ela vai ter um percentual de contribuição no seu DNA europeu, que vai estar representado em amarelo, um percentual africano, representado aqui nesse azul mais claro, e um percentual asiático, representado nesse azul mais escuro. Então, a gente pegou essa base de dados do 1000 Genomes e a gente separou quem eles classificaram como europeus para ver qual era o percentual de ancestralidade desses indivíduos. E a gente observa que, claramente, a maior parte aqui está em amarelinho, que mostra uma população bem homogênea de ancestralidade europeia. O mesmo acontece para os africanos, que, né, a maior parte em azul, e para os asiáticos do leste, aqui Japão e China. Quando a gente olha para os asiáticos do sudeste, e aí quem eles chamam aqui do sul, desculpa, quem eles chamam de South Asia, Paquistão, Bangladesh e Índia, a gente vê um pouquinho já mais miscigenado, mas se a gente olha para o todo, para o bloco como um todo, parece que as proporções são muito parecidas, né? O amarelo, o verde e o azul. Quando a gente olha para a coorte que eles chamam de American, esse American nós não estamos incluídos, tá? Quem eles têm ali é Peru, Colômbia, Porto Rico e México.
a gente já observa uma miscigenação um pouco maior acontecendo nessas populações, mas nada perto da nossa coorte na renômica. Quando a gente olha, esse é o retrato da população brasileira. Então, isso tem uma importância muito, muito grande em saúde, quando a gente volta a pensar naquele conceito de medicina de precisão. Então, eu preciso entender, eu vou analisar os dados baseados em uma referência. Se essa minha referência for uma referência europeia, ela claramente não atende a nossa população. Ela não representa adequadamente essa população. Como isso, né? Como é que isso pode acontecer se a gente trouxer um pouquinho para o nosso dia a dia? A gente tem aqui, por exemplo, uma representação de 3 pessoas diferentes. Nessa posição específica do DNA, essa pessoa tem um T, essa outra tem um C e essa terceira tem um A. Como é que eu vou saber se isso é característica de doença ou não? Se isso é só uma variação da população? Uma das maneiras da gente avaliar isso é sobre a frequência alélica. Eu vou ver quão frequente é, por exemplo, ter um T nessa posição na minha população. Poxa, é super frequente. Então, a probabilidade disso ser um causador de doença é muito baixa. Mas, olha, eu tenho um indivíduo que tem um C nessa mesma posição. E a frequência alélica desse C é de 0,1% na população que eu conheço. Mas, se eu estou comparando esse indivíduo com a população europeia e esse indivíduo é um brasileiro, pode ser que essa frequência seja baixa simplesmente porque a gente não conhece a frequência da nossa população. Não necessariamente porque isso representa doença. Então, essa é uma das características muito importantes que a gente tem que ter quando vai fazer a avaliação genética. Então, quando a gente busca uma variante patogênica, é praticamente como buscar ali uma agulha no palheiro. Um ser humano ele tem, em média, 5 milhões de variantes no seu DNA. Como é que eu vou saber, nesses 5 milhões, o que a gente tem que olhar? Né? A maior parte dessas variantes elas são raras e, felizmente, não tem nenhuma relação com doença. Mas como é que a gente diferencia a diversidade genética nessas doenças? Para isso, a gente tem um sistema de classificação. A gente precisa olhar cada variante dentro de um padrão sistemático. E as diretrizes do Colégio Americano de Genética Médica estabelecem ali alguns critérios para a gente avaliar essas variantes. Então, a gente divide em 5 grandes blocos, né? A gente olha muitas coisas dentro desses blocos. Mas o primeiro deles é um conjunto de genes. E isso, para a gente, é fundamental e a gente depende muito do clínico para trazer isso para a gente. Por quê? Porque, como a ESC trouxe em 2023, já existe um conjunto de genes que tem uma correlação forte genótipo-doença. Então, quando eu recebo a solicitação do exame genético, eu preciso receber qual é a suspeita clínica daquele médico, qual é o fenótipo, porque aí os genes que a gente vai avaliar para dilatada são diferentes dos genes que a gente vai avaliar para hipertrófica, que são diferentes de hipercol. Então, não basta enviar e vamos ver o que sai. Né? Esse tipo de estudo exploratório... Ops, a gente já está... Spoiler. Esse tipo de estudo exploratório ele pode acontecer num âmbito de pesquisa. Num âmbito clínico, ele se torna bastante perigoso. Para a clínica, a gente precisa guiar a análise genética a partir do fenótipo daquele paciente. Então, além desse conjunto de genes, a gente segue ali para o que eu tenho conversado com vocês durante essa palestra, sobre os dados populacionais. Eu vou olhar como é que é aquela variante em relação à frequência dela na população mundial. Seja a frequência numa população não doente, seja a frequência na população doente. E quando a gente usa atualmente, a maior parte dos dados que a gente usa são referências de dados populacionais europeus. Então, torna-se mais difícil a gente classificar as variantes brasileiras justamente pela essa falta de referência, essa falta de padrão. Além disso, o grupo de evidências que a gente usa são os dados de co-segregação. É exatamente desenhando aquele heredograma. E eu vejo o seguinte, eu tenho um probando que tem fenótipo e tem genótipo. Ele tem um filho que também tem fenótipo e genótipo. Opa, eu tenho aqui uma segregação genótipo-fenótipo. Ele tem um filho que tem a mutação, mas ele não tem a doença. E tem vários familiares que têm a mutação e não têm a doença. Isso pode acontecer por 2 coisas. Pode ser
porque a penetrância dessa doença seja baixa, ou pode ser porque essa variante não é patogênica. Então, isso a gente vai ter que desmembrar e avaliar com esses dados de cossegregação. Além disso, a gente junta dados funcionais. Que dados funcionais são esses? A gente busca na literatura se essa alteração, se essa variante, ela já foi estudada em sistemas heterólogos. Então, se já foi estudada em tipos celulares in vitro, se já foram estudadas em modelos animais em vivo, e se esses dados funcionais apresentam uma prova real de que ela compromete a função dessa proteína. Então, por exemplo, para hipercol, a gente precisa avaliar toda a cadeia de produção do LDL. Então, onde é que a proteína que a gente está avaliando está comprometendo nessa cadeia, para poder dizer se essa mutação, de fato, vai ser patogênica ou não. E, além disso, a gente ainda reúne dados computacionais. Esses dados computacionais são projeções em sílico, onde ferramentas fazem predições de que se aquela mutação vai ser patogênica ou não. Ferramentas computacionais, elas erram com muita frequência. E tem muitas delas que têm visões antagônicas. Então, essa é uma evidência muito mais fraca para a gente avaliar do que o restante do conjunto delas. Então, quando a gente avalia todo esse conjunto de evidências, a gente vai pontuando essas variantes, um sistema de pontos. E com esses pontos, a gente chega ali, quanto maior aqui na escala de pontos, maior a possibilidade da gente classificar como provavelmente patogênica ou patogênica. E o oposto é verdadeiro, quanto menor a pontuação, maior a probabilidade dela ser benigna ou provavelmente benigna. Mas a gente observa aqui um grupo grande de variantes que ficam num cenário chamado de VUS, variantes de significado incerto. E a gente tem algumas variantes que elas estão ali mais próximas de serem classificadas como provavelmente patogênicas, que a gente vai chamar de HOT, e as mais próximas de serem classificadas como provavelmente benignas, que vão ser as frias. E como é que essas variantes mudam de classificação no momento em que a gente consegue mais evidências? Então, por exemplo, na renômica, a gente conseguiu classificar vários casos em que as variantes estavam como VUS, e quando a gente fez a análise de cossegregação familiar, a gente conseguiu reclassificar para provavelmente patogênica. E isso, qual é o impacto disso? Isso tem um impacto familiar muito forte, porque como é que vai ser a conduta desses familiares que têm essa variante a partir desse momento, e tem um impacto para o indivíduo em si, porque ele agora tem uma causa da doença dele atrelada, esse benefício para o paciente existe, e em alguns casos também, como a gente viu anteriormente, tem indicação de tomada de decisão médica. Então, mostrando para vocês o efeito da ancestralidade na nossa coorte da renômica, eu mostro aqui para vocês. Olha, aqui a gente tem variantes benignas e provavelmente benignas, as variantes de significado incerto e as patogênicas ou provavelmente patogênicas. E aqui é a ancestralidade, o percentual de ancestralidade para cada uma dessas variantes que a gente encontrou. Então, a gente observa que, para classificar benignas e provavelmente benignas, o efeito da ancestralidade na nossa coorte não foi muito forte. Mas, para classificar VUS, a gente já observa um maior número em populações europeias, e para classificar patogênicas e provavelmente patogênicas, esse número é bem maior nessa população de ancestralidade europeia. E isso acontece por quê? Porque a gente tem muito mais referência mundial sobre essa população. A gente conhece muito menos das outras populações. Então, quando eu vou naquele sistema de pontos que a gente precisa avaliar a variante em relação a todos os dados, tanto clínicos quanto demográficos, tem critérios que eu não consigo pontuar. Então, se eu não consigo pontuar, eu não consigo chegar na classificação final. Então, esse efeito de ancestralidade, ele é muito sério, e por isso esses programas de sequenciamento genético da população brasileira, eles vão ser muito importantes para a gente como população, para trazer o diagnóstico e saúde para todos. Então, encerrando aqui a minha participação, eu gostaria de concluir que a medicina de precisão ela tem o potencial de transformar o cuidado cardiovascular, que nós estamos caminhando para a utilização da genética para a tomada de decisão médica, que o rastreio familiar ele é indispensável, particularmente em doenças que existe acionabilidade clínica. Os testes genéticos eles viabilizam o rastreio das famílias,
e que a Renômica ela continua agora com 2 novos projetos, o Renômica DAC, que é de doença arterial coronariana, onde a gente tem aqui a participação de vários de vocês no público, e a gente agradece, coordenado pela doutora Helena Kramer, e o Renômica HCOR, que continua com todos esses braços que eu apresentei para vocês, agora sob coordenação e parceria com o HCOR, mas o nosso foco agora é na jornada do familiar. Esse familiar que recebe um teste positivo, está totalmente assintomático, o que ele faz agora? Como é que ele volta? E como é que é a jornada dele até que ele consiga ser referenciado para um hospital de alta complexidade novamente? Então, esse braço agora está bem focado nessa jornada. Então, dito tudo isso, eu queria agradecer muito a todos vocês. Muitos de vocês participam e atuam e trabalham ativamente na Renômica e puderam fazer isso acontecer. Isso, para a gente, é um grande orgulho. E agradecer, claro, a todos vocês e, novamente, a oportunidade de estar aqui. Obrigada.